seja bem-vindo ao debate político hoje, domingo. Estamos aqui para lhe proporcionar o melhor debate e também vamos debater os temas que marcam a atualidade nacional. E para o dia de hoje escolhemos temas que, na verdade, são temas que estão em vigor, digamos assim, na sociedade moçambicana, um debate que está a levantar a sociedade moçambicana. Vamos, na verdade, as últimas informações que nos chegam na última sexta-feira é aquilo que foi, na verdade, a decisão do Tribunal da cidade de Maputo, que deu provimento àquilo que é a providência cautelar, que foi submetido pelo Venâncio Mondlane, em que pede que a nulidade de todos os atos praticados pelo Sufumad após cessar, digamos assim, aquilo que são os seus poderes, do ponto de vista estatuário, mas enquanto não decorrer, o Estatuto diz, enquanto não decorrer, não tomar posse, melhor, os novos membros, ele continua dirigindo, mas no meio disso, o atual presidente da Renamo tomou decisões estruturantes que era exonerar os delegados políticos, ato que, de alguma forma, um grupo da Renamo, certamente apoiantes do Venâncio Mondlane, entenderam que não, o Sufumad está, digamos, a tomar decisões que não lhe competem neste preciso momento. E o Tribunal já se pronunciou. Vamos analisar um pouco sobre a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Há funcionários públicos que pedem ajuda das autoridades para saírem da ilha do Ibo, porque entendem que, ou melhor, sentem-se abandonados pelas autoridades devido ao recrudescimento do terrorismo naquele ponto do país. Vamos falar um pouco sobre também a questão do governo que aprovou a lei que dá poderes aos partidos políticos para substituir seus presidentes, e é um tema que também vai merecer o destaque. E, se nos restar o tempo, poderemos discutir sobre a questão, da questão do pronunciamento do secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, que impõe um candidato único, digamos assim, devido a opiniões da sociedade moçambicana. São pontos que nós desejamos para o dia de hoje e que vamos seguir a sequência. E para nos ajudar a analisarmos esses pontos, contamos com a presença dos comentadores residentes. Eu falo de Camilo da Silva, que é da Frelimo, falo de Augusto Pelembe, que é da Renamo, e falo também de Marcelo Macome, que é da Renamo. E, por fim, vou fazer uma correção. João Massango, que é do Partido Ecologista. Camilo Massango, vou fazer uma retificação. Camilo, desculpa. Camilo da Silva, da Frelimo, Augusto Pelembe, Movimento Democrático de Moçambique, Marcial Macome, da Renamo, e, por fim, João Massango, Partido Ecologista. Sim, essa é a sequência. E vamos começar com a questão da providência cautelar de Venâncio Mondlane. Podemos dizer, naquilo que foi a mensagem que está a ser divulgada por próprio Venâncio Mondlane, diz que Venâncio Mondlane, ou a sua sigla V7, venceu o Sufumad. Esta é a mensagem que está a circular nas redes sociais e a mensagem está a ser partilhada pelo o próprio Venâncio Mondlane. A decisão, na verdade, aquilo foi a decisão do Tribunal, que a qualquer momento voltarei a ler a própria decisão do Tribunal, mas vamos ouvir a reação, vamos ouvir o Macome, sendo, digamos assim, a parte interessada neste processo, em que como que recebeu a Renamo este processo e qual é a visão da Renamo relativamente a este processo, porque daquilo que está escrito é que todos os atos praticados, salvo melhor entendimento, todos os atos praticados pelo Sufumad devem ser, digamos assim, os atos devem ser suspensos, e que significa que provavelmente os delegados que haviam sido exonerados voltam a ser delegados, voltam a ocupar os seus respectivos postos. Mas como? A sua análise relativamente a este ponto, que de alguma forma está a movimentar a opinião pública e que o Venâncio entende como uma vitória. E foi ao Tribunal e o Tribunal deu o seu provimento. A decisão do Tribunal tem ou não, é não vinculativo, ou melhor, é não vinculativa à Renamo, só por vista daquilo que produzir os seus efeitos dentro do partido. Boa noite. Boa noite aos meus colegas do painel, aos telespectadores de casa. Bom, por uma questão de consciência, por uma questão mesmo
discordância, de metodologia, de manipulação da opinião pública, não vou comentar este ponto, porque até 5 minutos antes do início deste programa, nós tínhamos um plano e uma agenda que o primeiro ponto era Roque Silva impõe candidato único e devido a camaradas na cidade de Maputo. Por influência do membro da Frelimo, que está neste debate, trocou este debate e impôs ao realizador na nossa frente e com sua anuência para que debatêssemos este assunto, o que não fazia parte deste painel, pelo que a minha consciência me impede de comentar isto. Até poderia comentar, mas nas condições em que foi colocado este tema, me escuso de comentar. Bem, só não quero discordar consigo, é a sua opinião, mas preciso fazer uma pequena correção. Não é a primeira vez que isto acontece. Não quero, na minha opinião, isto não tem nada a ver com aquilo que é a influência do Camilo. Pode ter calhado. Nós já tivemos um programa em que mudamos o tema aqui no estudo, porque entendemos que era pertinente debatermos aquele tema e que não podíamos deixar de fora. E acredito que é o mesmo mecanismo que se tomou dia de hoje. É certo que o Camilo pode ter se posicionado na sua forma desportiva, na conversa, mas as decisões do Camilo não influenciam. Mas pelo menos hoje foram vinculativas. Não, o Camilo falou. Impôs, até obrigou-te a sair daqui para conversar com o realizador, na nossa presença. Não, eu não fui. Então não vou entrar nesse debate. Espera. Macome, eu respeito a sua opinião, mas eu estou a clarificar que a minha saída daqui não era para consertar questões do Camilo, porque não funcionamos mediante as orientações do Camilo. Eu volto a dizer, já aconteceu por diversos momentos que o PLM pode ser testemunho disso, mudamos os temas aqui no estudo, isso é normal. E o assunto de Venâncio, não julgamos também que seja normal. O Camilo pode ter intervindo, pode ter metido a sua opinião, ter sugerido, mas não significa... Um minuto, Camilo. Não significa que esta decisão vem do Camilo. Essa questão tem que ficar claro. Não tem que ficar... Vem do Camilo. O Camilo pode ter comentado, pode ter sugerido. Não pode. Sim. Ele impôs na nossa presença e falou até com o realizador aqui, estamos sentados aqui. Vamos continuar. Vamos concordar isso. Ou seja, trocou a legenda da Frelimo, que era para se debater Roque Silva, e veio para Renamo. Simples assim. Mas não está, desculpa, Mário, só um minuto, porque também se diz-me respeito. Sim. Não é? Desculpa, quando tu elencaste os temas, não está o tema do Roque Silva? Está. Veja a ordem, como é que estavam os temas. Não tem nada a ver, a ordem de coisas não muda o programa. Muito bem. Isso é só porque tu és um derrotado. Tu foste derrotado pelo Venâncio Mundial, por isso é que não queres comentar. Porque se tu tivesses argumentos para comentar a questão da decisão do tribunal, não estarias aqui a arranjar subterfúgios. De verdade, tu não tens argumentos, porque em algum momento aqui neste programa disseste que o que o Venâncio interpôs não tinha pernas para andar. E hoje estamos a ver a decisão do tribunal, que, afinal de contas... Desafio em que este tribunal aprovar o dia que eu disse isso aqui, que não tinha pernas para andar. Tu tens muitos problemas. Vamos para o programa. Obrigado, Macome. Nós vamos respeitar a sua opinião. Belém, eu vou para si. E a Renamo, assim como a MDM, precisamente a Renamo um partido muito importante nesse país, na construção da própria democracia, e que tudo que a Renamo for visando a Renamo vai ser do interesse nacional, tendo a sua relevância. E é nesta perspectiva que nós acabamos elegendo esse tema também para o dia de hoje. Olhando para esta questão da decisão do tribunal, qual é esta decisão do tribunal passa a produzir efeitos ou não dentro do partido? Bem, boa noite para si e para os meus pares do painel. Agradecer a Deus pelo dom da vida. É assim, Mário, eu estou triste e preocupado porque esses atos ou esses problemas sempre acontecem quando estamos à beira de uma eleição. E olhando para a nossa conjuntura, para a nossa realidade e ver e sentir o que o povo pensa, o que o povo quer, olhar para o sofrimento das pessoas, o custo de vida, o que a Frelimo tem nos feito nesses 48 anos, olhar aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado, eu que vivo nas matolas, olho para as escolas primárias, crianças sentadas no chão,
E quando vem eleições, há um sonho, há um desejo da população em se ver livre dessa escravidão. Eu chamo isso de escravidão e de terrorismo psicológico que a Frelimo tem nos imposto. E a população vê uma esperança em ir às eleições para mudar algo no futuro das suas vidas. Aliás, a esperança desta saída é a oposição, são os partidos políticos. E quando a população assiste a esses conflitos, é mesmo dizer que a população perde esperanças. Por isso que eu digo, estou triste e preocupado quando vejo esses conflitos dentro da RENAM, porque, disseste bem, a RENAM é um ator muito importante na democracia em Moçambique. Não há nenhum cidadão que augura a morte da RENAM, porque estaríamos perante o desaparecimento da vivacidade e da história da democracia em Moçambique. Agora, efeitos sempre vão existir, porque além de dentro da RENAM, vão existir dentro da sociedade moçambicana, porque o sonho dos moçambicanos é que a oposição se una, crie uma única frente para mudar a situação do país. Agora, o que eu acho e eu penso é que os partidos da oposição devem perceber que não podem apenas criticar o sistema, mas também dentro do seu interior também devem respeitar as normas. Tem que haver uma democracia interna e não podemos ter medo dentro dos partidos da crítica e autocrítica, porque bem ou mal, como é que posso explicar isso? De forma direta ou indireta, Venâncio Mondlane está a trazer um novo estilo, aquilo que assistimos nas Europas. Eu quando assisto às convenções em Portugal, às reuniões dos partidos, vejo quando há eleições internas, há um bate-boca terrível. E nunca vi alguém a sair, o partido a sair a condenar um outro, a deixarem de se falar, ou a exonerar, deixar de exonerar. Porque isto aqui é democracia. O que não existe na Frelimo, porque se for já ver, a história na Frelimo é diferente daquilo que nós temos que viver, nós temos que tentar mudar. A morte de Filipe Samuel Magaia, do Urias Simango, do Lázaro Cabandan, Joana Simeão, foram mortos porque eles tiveram uma opinião contrária do sistema e foram lançados nas covas e até hoje os filhos não conseguem encontrar onde foram enterrados, porque não havia esta liberdade de expressão dentro dos partidos políticos. Agora, Venâncio Mondlane está trazendo uma outra fase da democracia, que na minha opinião é positiva e é boa, triste por ser no momento em que vamos aos pleitos eleitorais. Agora, o que o tribunal fez é o seu dever. E o que tem que acontecer é que as partes devem cumprir o que é uma providência cautelar. Quando fala de cumprir, está a dizer exatamente o quê? A RENAM deve obedecer às decisões do tribunal. Porque se a RENAM negar cumprir uma decisão do tribunal, estará a mostrar à sociedade moçambicana que vai fazer o mesmo que a Frelimo faz. Se governar um dia, vai fazer o mesmo que a Frelimo está a fazer, de não haver uma separação de poder. Se o juiz recebeu uma queixa, uma exposição e toma uma decisão, essa decisão deve ser integralmente respeitada. A decisão ser respeitada significa o quê? Devolver os delegados? Sem dúvidas. Ou seja, o que é uma providência cautelar? Uma providência cautelar é um procedimento que é feito para cautelar uma situação, sim, embora existe um processo principal que está a correr. Está a correr um processo normal, mas para que se evite que haja decisões antes do desfecho do processo principal, há uma providência cautelar para impedir que, sim, alguns atos venham a ser tomados. Guardar um bem. Sim. Um bem maior. Quer dizer,
O Venâncio também volta a ser assessor ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o Suf Mamad tomou uma decisão fora fora do mandato como presidente do partido, pode voltar. Mas já há um pensamento meu que eu acho que Venâncio Mondlane não volta como assessor porque ele é assessor do presidente. E a partir do momento que cai o presidente, ele também cai. Quer dizer, quanto ao assessor, eu acho que isso não vem a caso, porque ele, agora, nomeação de novos delegados, atos administrativos que ele possa ter tomado, eu acho que sim, isto vem a caso e deve ser tomado em consideração. Obrigado. Camilo da Silva, vou para si. Coloco-lhe a mesma questão. E uma outra questão que eu lhe coloco. Esses delegados, que influência tem, do seu ponto de vista, vamos lá supor aqui. Sim, Venâncio Mondlane já manifestou publicamente. E ele não ocupa, até onde você não ocupa nenhum cargo dentro do partido. Ao exonerar, digamos assim, esses delegados, que influência tem sobre esse xadrez, caso o Venâncio quisessem, caso o Venâncio, por exemplo, digamos, ele tem condições de levar o Venâncio a chegar a um outro patamar que um dia possa concorrer, se realizar o Congresso ainda este ano ou não. Mas primeiro, gostaria que começasse com a minha primeira questão sobre a providência cautelar. Os efeitos também, partilho a mesma opinião que os efeitos são os mesmos, aquilo que o Pelé me disse, de que vão ter que devolver os delegados exonerados para o seu fumante, ou não? É efetivamente isso. Boa noite primeiro aos telespectadores. Desculpem, não cumprimentei quando do meu primeiro pronunciamento por causa da reação óbvia de um membro e apoiante do Suf Mamad, mas cumprimento aqui a todos os telespectadores, os meus colegas de painel, inclusive a Cimário, inclusive ao membro apoiante incondicional do Suf Mamad. Então, para dizer que efetivamente é isso, com a providência cautelar caiu por terra tudo aquilo que o presidente Suf Mamad fez fora do seu mandato. Cai por terra. Então, tudo aquilo que ele, em termos de funcionalidade do próprio partido, as mudanças que ele fez, tudo cai por terra, porque é isso mesmo que o Venâncio Mondlane estava a cautelar com esta providência. E coincidiu porque o tribunal acabou por dar razão à providência cautelar. Neste momento cabe agora perceber como é que as coisas vão funcionar dentro do partido, porque esses delegados, de alguma forma, são esses que vão ao Conselho Nacional. E se foram, digamos, afastados, é porque de alguma forma tem uma influência, digamos, uma influência sobre aquilo que vai contra a direção atual da RENAM. Por isso é que a direção do Suf Mamad acabou por exonerar esses delegados, porque de alguma forma iam comprometer o trabalho, digamos, que se avizinha, por causa dos processos que a gente sabe que estão a vir, e vai ser convocado infalivelmente um Conselho Nacional. Agora, está aí na ribalta, os dados estão lançados, o barulho está lançado dentro do partido RENAM, porque esses delegados de alguma forma podem influenciar que a candidatura do Venâncio Mondlane para a presidência, ou proposta para a candidatura de candidato a candidato, neste caso, né? Porque como presidente do partido não é agora no Conselho Nacional, mas sim num congresso. Mas pode haver assinaturas que carregam a propositura de um candidato a candidato, e pode-se debater internamente, o Venâncio pode ombrear internamente para ser candidato à presidência
da República, se por acaso ganhar as eleições internas, não é? Ser candidato ou candidata à presidência da República, se ganhar as eleições Só de uma internas. forma mais objetiva, os delegados, se for, digamos assim, acharem que o Venâncio Mondlane é a pessoa ideal, eles têm influência, têm como influenciar, do ponto de vista democrático. Sim, porque eu vou dar um exemplo como funciona a Frelimo, não sei como funciona na Renamo. Por exemplo, a Comissão Política reúne-se, ou vai se reunir e vai lançar os nomes dos possíveis candidatos a candidato. Alguém que se achar injusto ou achar-se capaz e ter capacidades para concorrer também com aqueles propostos pela Comissão Política, a Comissão Política também não pode propor todos. Então, aquele que se achar que pode ir ao Comitê Central. Ele reúne assinaturas, 2/3 da assinatura mais um, reúne as assinaturas que vão suportar a propositura de candidato a candidato. Agora, acredito que também na Renamo seja assim. Aquele que acha-se que é capaz pode reunir assinaturas, 2/3 das assinaturas mais um, e esses vão suportar a concorrência interna no partido para o candidato a candidato. Então, eu acho que também o princípio seja o mesmo. Por isso é que estou a afirmar que com estes delegados que foram encostados, e ainda mais agora com esta decisão do tribunal, em que voltam a ribalta esses tribunais, e já está a imaginar a mágoa que esses delegados têm com a direção da Renamo, porque foram afastados com a direção da Renamo. Então, efetivamente, de alguma forma, vão estar a apoiar aquele que eles acharem que possa ser, digamos, o capaz, ou que tenha melhor programa, ou que seja mais bonito. Talvez tentar, como o Macome não vai falar, Vamos levar o tempo dele. sobre, já se eximiu de comentar sobre este assunto. Talvez tentar esclarecer, vocês são da esquerda, nós somos de centro e direita. Vou tentar esclarecer como é que é feito. Em cada província tem os conselheiros. Sim. No MDM são 82 conselheiros, são divididos por cada província. E em cada província tem um delegado provincial, que tem uma influência muito grande nesses membros que residem naquela província. Então, é mais ou menos isso. Às vezes, perceber a força que tem um delegado. É o responsável da província. Ele tem uma influência direta naqueles conselheiros. Então, se ele consegue convencê-los a irem numa linha de pensamento, eles podem lá chegar e tomar essa decisão. Talvez a tentar... Não, obrigado pela coisa. Eu não sei como funciona, por isso é que eu disse. Só dei um exemplo. Agora, não, tu tinhas feito outra pergunta. Sim, mas acabou respondendo sobre a influência, na verdade, dos delegados. Acabou respondendo. Okay. E vou passar para João Massango. João Massango, a questão que eu lhe coloco. A Renamo, ao te intitula pai da democracia, isso sobejamente conhecido, pai da democracia, eu não quero retirar esse mérito também. Mas hoje estamos a ver uma situação em que, de alguma forma, parece fere os princípios democráticos, aquilo que é o princípio da própria Renamo, que defende a democracia. Como é que olha para este processo todo? De alguma forma, isto não deixa uma mancha para a própria Renamo? Porque eu vi uma entrevista de Elias da Câmara, diz que ninguém está contra o presidente Ossofo Momade, mas o que nós queremos é que todos vão em pé de igualdade, vão em um processo limpo. Se ele for eleito, não há problema nenhum. Se não for eleito também, ok, que fique assim. Mas nós queremos que haja transparência. E o que fica na entrevista, por exemplo, que concedeu a um órgão internacional, é que não há transparência, há uma tentativa de manipulação dos órgãos, e é o que se fala também relativamente aos delegados que foram exonerados. A imagem da própria Renamo, como é que analisa a situação toda para o contributo, que senão não estamos a dar à própria sociedade. A oposição, principalmente a Renamo, passa a vida a criticar a Frelimo não é democrata, mas parece a fazer o mesmo. Muito obrigado, meu caro amigo Mário. Eu quero saudar com os meus colegas do painel, estender esta saudação nesta noite dominical para os telespectadores que estão a assistir exatamente a esta hora. Olha,
A minha primeira impressão, segundo aquilo que está a acontecer na vista de todo o povo moçambicano, é o retrocesso do nosso processo da democracia. Eu estava feliz, porque quando se diz que Moçambique é um Estado de direito democrático, isso estatuído na nossa Constituição da República de Moçambique, vinha exatamente responder que há muita coisa de direito que ontem passou e que passava de forma despercebida, nem juristas, não é, deixavam as coisas acontecer no Estado de Direito Democrático, mas nós começamos a notar que ao longo do tempo as pessoas começam a ter abertura, não é? As pessoas abraçam a Constituição e as demais leis que o nosso país tem e começam a sentir, a interpretar os seus direitos e aplicá-lo. Isso, do ponto de vista legal, é muito bom. Mas nós temos que fazer a avaliação política no nosso país e, sobretudo, quando um partido político da dimensão da Renamo, que lutou durante 16 anos para trazer a democracia, não se intitula. A Renamo obrigou as mudanças políticas neste país, não é? Obrigou a Frente de Libertação de Moçambique, não é? Que saía da luta armada de libertação nacional, em 75 ganha a independência, e em 77 Moçambique entra num confronto que vai e termina em 1992. Respondendo à questão que me coloca, Mário, eu sinto uma preocupação bastante grande, e independentemente daquilo que está a acontecer, porque eu olho a Renamo, um grupo, e independentemente de interesses externos ou internos, mas nós temos lá a organização. Muitas das vezes, se nós levamos-nos dentro de uma estrutura partidária que tem um determinado objetivo, que é governar o país, e os seus membros começam a entrar em crispação, temos que assim dizer, isso começa a trazer uma outra imagem. Eu acho que não havia necessidade deste conflito que nós assistimos no nosso país, Venâncio Mondlane, a Renamo, Venâncio Mondlane, ou outras pessoas que fazem parte do que a própria Renamo no passado ou no presente, procurar a forma de apaziguar todos os ânimos, e independentemente daqueles que querem atingir o poleiro dentro do partido, puxar aqueles que também lutam do outro lado para colocar o partido numa situação em que está. Eu falo sinceramente, observando o contexto em que nós vivemos. Amanhã vamos dizer que não, o culpado disto é a Frelimo, porque a Frelimo teve a interferência direta ou indireta dentro dos partidos. Mas muitas das vezes nós vamos esquecer que o grande problema não é a Frelimo, é a capacidade interna de gerir problemas e tornar problemas em oportunidade para nós podermos avançar. Muita gente está a aplaudir hoje que Venâncio Mondlane ganhou a providência cautelar. Mas já, atenção aí, o ganhar providência cautelar significa ganhou o lugar para concorrer no partido? Os macomes que estão aqui conosco vão deixar que isso aconteça? Mas mesmo essa providência cautelar, Massango, pode cair por terra numa coisa que chama-se contraditório deferido, não é? Porque pode ir ainda uma coisa que se chama contraditório deferido e esta providência cautelar cair por terra. É uma espécie de recurso, não é isso? Sim. Uma espécie de recurso. Então, quando a gente diz que o Venâncio Mondlane ganhou, ou ele aparece, não sei o quê, no sentido de que a primeira não ganhou a guerra, ganhou uma batalha, não é? Sim. Porque uma batalha, uma guerra ganha com sucessivas batalhas. É só, desculpa só interromper-te, Massango, era só para esclarecer. Não. Debate Era assim. mesmo, era para esclarecer só isso. Debate assim. Eu estou em desvantagem, Camilo, porque eu tenho do lado direito
logo 4 juristas e eu não fiz direito, mas estou a fazer a interpretação. Os 4 com quem? Não, você está a fazer direito, temos aí 2 juristas, o apresentador é jurista, ainda não sou. o Telembe é jurista, temos aqui o nosso amigo. Então, mas é preciso a gente trazer exatamente essas abordagens e que muitas das vezes, de forma efusiva, o povo lá fora, quando a gente faz a análise, eu tenho que dizer isso hoje, porque nós poderíamos estar a correr com a carroça atrás dos bois, mas tinha que ser os bois à frente da carroça, não é? O que é que com isso significa? Mais à frente, por uma questão de timing, é exatamente esta coisa que nós estamos aqui a debater. É que até dia 10 de junho, os candidatos à presidência da República devem depositar a sua propositura no Conselho Constitucional. Nós estamos a avaliar este complô, o que é que de facto pode significar, porque sabemos todos que o objetivo é concorrer à presidência da República. E se nós andarmos distraídos por causa desta questão da gestão do conflito interno, tribunais, corremos o risco de na última hora nós não conseguirmos. Este é o meu grande medo. Não conseguimos ter um candidato da oposição? Sim, esse é o meu grande medo que eu vejo. Por isso, quero advertir a todos aqueles que amam o Venâncio Mondlane, tal como eu amo a ele, amo o Lutero Simão, amo o Armando Guebuza, amo a todos. Mas nós precisamos de sentar e avaliar, porque temos aqui a providência cautelar, não é? Está sendo publicado, todo mundo está a ver, mas existe no meio disto aqui aquela decisão que é do partido. Aquela decisão que a comissão política do partido precisa de tomar. E é aqui onde de facto está o grande problema. Muitas das vezes não é bom você acoplar-se a um grupo que está vindo desde há muito tempo pegando este comboio que segue para esta direção. Não, nós somos vantajosos, porque por uma razão bastante simples. Eu fundei o partido político, posso cair no partido, não é? Usando os meios que os próprios estatutos a nós do partido, mas muitas das vezes há uma vantagem para aquele indivíduo que é convidado para entrar no partido, ou aquele indivíduo que entra, porque esse, independentemente de querer colocar qualquer tipo de coisa, sempre vai encontrar barreira. Então, para mim, o grande problema são essas barreiras, não é, que vai se encontrar. Eu tenho muita dúvida, mas eu rezo e oro muito que aquilo que é o sonho do Venâncio venha de fato se concretizar, mas eu estou com muita dúvida que futuramente possa ter de facto uma umbrella dentro da própria, olhando as coisas como estão. Porque lá encontramos 4 grupos. Há grupo que apoia eles, há grupo que apoia o Yusuf, há grupo que apoia a Ivone, há grupo que apoia Elias. Se o partido olhasse as coisas num contexto em que há discussões, mas no fim do dia todos sentam para discutir aquilo que vocês, os camaradas, fazem, não, independentemente de problemas que a gente... Então, nós estamos a falar só para terminar, de uma providência cautelar que está ali, não é? Que esta providência cautelar, no meu ponto de vista, do ponto de vista geral, genérico, não é, sem olhar o princípio legal, como os juristas interpretam, estou a falar do Camilo, Telembe e você mesmo. A minha ótica, só para terminar, eu poderia dizer o seguinte: se o conflito interno agudizar, há desvantagem maior. A desvantagem, porque os partidos da oposição, a tendência é de dispersar e nós vamos dar aso ao partido que vai se organizar melhor, e quando carrega isto aqui, nós só vamos despertar quando o conflito interno que nós tivemos nos dividiu e nada praticamente ganhamos exatamente com isso. Obrigado, João Massango. Mas Macome, acho que já vai reagir. Não, talvez a minha única pergunta é, Presidente Massango, qual foi o último congresso que realizou?
Diga. No Partido Ecologista, quando é que realizou o congresso? Nós, dos ecologistas, eu já te disse isso há várias vezes, nós não realizamos congresso, nós realizamos convenção. Ok. A última convenção foi em agosto de 2023. Ok. Ou seja, o presidente é eleito em convenção. O Partido Ecologista nem tem presidente nos estatutos, tem o secretário-geral. Tá. E é eleito em convenção. É eleito em convenção. Tá certo. Obrigado. Bem, muito obrigado. Em jeito de provocação, um remate. Mas, Muito obrigado. Caro Massango, Você- ainda sou aspirante. A jurista. Ainda estou cru. Obrigado, Camilo. Vamos Correto. mesmo à questão que avervamos, na verdade, aquilo que foi a decisão do tribunal, que sabe que o tribunal, as decisões do tribunal são de cumprimento obrigatório e se a Renamo decidir, tem espaço para poder reagir relativamente a este processo que promete fazer escorrer muita tinta entre Venâncio Mondlane e a própria liderança do Partido Renamo. E nós vamos partir para o segundo tema, relativamente àquilo que é a questão do terrorismo em Cabo Delgado, que os funcionários públicos, assim que é, pedem serem retirados da ilha do Ibo e sendo abandonados pelas autoridades governamentais. E isso na sequência do aumento dos ataques terroristas naquele ponto do país. É que as informações é que há aumento dos ataques terroristas, pese embora o ministro da Defesa tenha aparecido a dizer que não, está tudo controlado, que o que se fala não é bem verdade. Mas há uma outra narrativa e das pessoas que vivem lá e gravaram um vídeo a dizerem que não, o terrorismo aqui está aumentado. Vou começar consigo, Macom, também este tema do seu interesse. Como é que olha para essa questão, o terrorismo em Cabo Delgado? Há essas duas versões que nós estamos a receber, da parte governamental, a dizer que não, terrorismo, não há aumento de terrorismo, mas temos o lado daquilo que nos chega, a população, as imagens que nos chegam, que mostram o aumento do terrorismo em Cabo Delgado, mas a parte governamental, a última aparição do Ministro da Defesa disse que, na verdade, o terrorismo em Cabo que se dá-se a falar não é bem verdade. Bom, eu estou preocupado por uma razão muito simples. Eu voltei aqui a tentar ver os temas. Ok. Estou preocupado com a sequência do debate de hoje. Tá bom. Posso esclarecer? Depois volto. É o seguinte. Posso terminar meu Não. Está sempre a cortar. Não, depois vou dar o programa. Só quero esclarecer esse ponto. Depois dou-te a palavra. O que acontece? Eu recebo os temas e a pessoa que elabora os temas não é jornalista. Eu, pessoalmente, eu olho, tenho essa prerrogativa de mudar a sequência dos temas. Eu, particularmente, se for a ver todos os temas que recebem, eu depois mudo a posição. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez hoje acontecer isso. Então, eu que troco as posições, normalmente. Posso comentar? Se quer esclarecer esse ponto, Tá pode bom. continuar. Eu estou preocupado porque ainda dentro dessa ordem de jornalismo, Sim. que também é minha área por acaso de formação, Sim. estávamos aqui a tratar de um partido político. Sim. Era lógico que o segundo tema também fosse partido político, que é Roque Silva impõe candidato único e divide camaradas, pela lógica da Constituição. Sim. E eu questionei logo no início Sim. a linha editorial de hoje, Ok. justamente porque estou a perceber que este tema está sendo jogado para o final, para que depois tenhamos aquela situação de que só temos tantos minutinhos e vamos falar de tudo e menos desse tema. Por isso que estou a questionar essa ordem editorial. Sim. Agora, sobre o assunto, se é essa a preferência, eu só estou a dizer isso para que fique claro para o telespectador Não, que estamos ninguém retira. numa alternância da ordem dos fatores aqui. Estamos a dar prioridade a um para que todos despejem o que têm a dizer e, quando se trata do Partido Frelimo, estamos a jogá-lo para o final. O que faz uma derrota. Não, mas é só para que isto fique claro para o telespectador, que estamos aqui perante
uma manipulação da linha editorial. Bem, Mas agora, indo para a questão que me coloca, bem, posso uma palavra só, depois devolvo novamente. Eu respeito a sua opinião, Malcolm, e hoje, por exemplo, o único tema que eu mexi, que achei pertinente, e de acordo com as orações que eu recebi, é de questão de providência cautelar. A sequência é esta que eu recebi dos temas. então é E diferente da que nós recebemos. Não sei como que vocês recebem, provavelmente, não sei, mas a sequência que eu recebi dos temas é esta aqui. A única coisa que a informação é que o tema do Venâncio Mondlane julgamos pertinente, por isso foi da abertura. Mas a sequência que eu tenho dos temas O da é esta Frelimo, aqui. não. Não, eu estou a falar do assunto que caiu na última hora. Eu recebi a sequência assim. Tudo bem, vamos, Sim, vamos, vamos vamos. podemos Mas desculpe, seguir a Mário, sequência. podemos fazer o seguinte. Partido, podemos entrar mesmo no... Terminamos com o terrorismo por uma questão do coisa. Não fere exatamente aquilo que nós possamos fazer. Uma questão de concordância apenas. Uma questão de concordância. Sim, sim. Se calhar, eu tenho uma opinião muito, Ok. muito Sim, sim. diferente. Se calhar o Mário chamar o intervalo. Chamar o intervalo, para depois voltarmos a falar. Eu acho que não, por causa do tempo mesmo. Vamos falar do Partido Frelimo, não é problema. Não, isso não é problema. Porque, sabes, é assim, Mário. O Partido Frelimo nós já sabemos quais são as suas ações. É uma quadrilha que se escolhe aqueles que roubam mais. E por isso que o Roque Silva disse que ninguém deve querer. Quem deve ser querido pela direção do partido. E o partido sempre quer aqueles que podem colocar o POS no bottle store para tirar o dinheiro da LM, como podem pôr um POS ali na TMCL, nas empresas públicas para enriquecer mais o Partido Frelimo. Estou a dar o pontapé de saída falando... Já está entrando no tema. Já. Exatamente. Para falar exatamente daquilo que tem sido a matsamela, a forma de sentar, a forma de estar do Partido Frelimo. O que é mau para o desenvolvimento socioeconômico do país? Porque o que a Frelimo faz é não olhar a competência de alguém, a capacidade de alguém, é olhar mais para a militância, ou para a amizade, ou por roubar mais, ou por beneficiar mais a organização. Isso traz um mau exemplo para o desenvolvimento do país no inteiro. Porque os nossos filhos passam a pensar que para chegar a um cargo tem que lamber bota, tem que engraxar, tem que puxar saco, ao invés de perceberem que para chegar a um cargo ou a ser empreendedor, a ser empresário, é preciso muito trabalho, muito esforço e não puxar saco e não engraxar. É o que acontece. Para ser diretor da escola tem que ser o puxa-saco, para ser diretor de uma empresa tem que ser puxa-saco, agora também para ser candidato tem que ser puxa-saco. Quem não sabe aqui que para o presidente Inho ser presidente da República, para ser candidato a presidente da República dentro do Partido Frelimo, circulou muito dinheiro. O Sérgio Correia teve que andar com umas maletas, andar a pagar pessoas para poderem votar o presidente Inho em detrimento da Luísa Diogo. Todos nós sabemos. Agora, se vai voltar a acontecer, é a maneira deles de estar, é a maneira deles de sentar. E Matsamela é bom. O que estraga as futuras gerações em pensarem que para ser alguém nesse país tem que ser um puxa-saco. Obrigado. Não, mas quem? Não, eu levantei essa questão. Sim, mas eu dou justamente porque quando se dou outra tratava do palavra. assunto da Renamo, você começou por mim, agora peço que comece por Não. o indivíduo da Frelimo. Para se pronunciar em torno do assunto, não é? É legítimo, o assunto é do seu interesse. Olá, muito bem. Relativamente, vamos mesmo abordar o segundo tema, relativamente à questão do Roque Silva, que impõe um candidato que divide opinião relativamente aos camaradas dentro a nível da cidade de Maputo. Um tema que também está alinhado para o dia de hoje. Vamos mudar a sequência, porque os comentadores entendem que nós temos que mudar a sequência. E como é um espaço democrático, e assim vamos proceder dessa forma para este debate. Talvez
um jeito de como o Pelé tomou o pontapé de saída. Vou mesmo para si, Camilo, relativamente, o seu comentário relativamente a este ponto. Roque Silva, que impõe candidato e, de alguma forma, está a dividir opinião na cidade de Maputo. Bom, primeiro ia fazer uma correção. Sim, sim. No princípio do programa, disseste que o Roque Silva falou que deu um informe sobre a questão de candidato único. Não é verdade? Não, eu não. Vais recuar o programa, mas devia que disseste isso. Só estou a elucidar, porque eu apontei aqui. Não. Agora é assim. Eu li simplesmente o ponto. Sim, mas isso eu me lembro. Li simplesmente o tema. Has de ir ver no princípio do programa. Não. Tá bom, tudo bem. bem. Não é verdade. Então, o que eu queria dizer é que o que transpirou para nós podermos estar a levar isto como um tema foi a questão de um informe de um jornalista. Saiu num tabloide. Ok, sim, sim. Não é? Não é um facto. Sim. Não existe, não existiu efetivamente a imposição de um candidato. Não é? Sim. Se nós formos a ver como foi o processo na cidade de Maputo, submeteram-se as candidaturas 2 candidatos, um retirou, entraram 2, em que na semana passada, de alguma forma, foram mandadas travadas. Curiosamente, a cidade de Maputo elaborou convocatórias para uma eleição, não é? A gente sabe como é que as coisas funcionam internamente, todos nós nos conhecemos dentro da cidade de Maputo e as candidaturas são propostas lá, não é? Porque, por causa de tudo que a gente sabe como é o que acontece dentro desses processos. E neste momento, porque a própria condição circunstancial obriga que efetivamente haja um candidato, ou seja, proposto candidatos que reúnam condições para os desafios que se avizinham. Sim. Primeiro, temos a questão da própria cidade, que precisa de uma estabilidade, e depois temos a condição das eleições presidenciais. E os primeiros secretários, a gente sabe que o papel que eles desempenham, e pela explicação que o Pelembe deu, percebi que nós chamamos de primeiro secretário e a RENAMO ou o MDM chama de delegado, mas a função é a mesma, porque existem delegados provinciais, distritais, assim por diante, não é? É o que acontece na própria Frelimo. Então percebi o peso. Eu, quando falávamos delegado, não estava a perceber ainda o peso do próprio delegado. Tem um peso muito enorme de decisão mesmo. Então, só por causa disso é que temos que perceber o quão é este problema que foi levantado por esse tabloide, se calhar de alguma forma tem nexo, porque o partido não tirou para fora aquilo que vai ser ou aquilo que foi o que aconteceu ontem no Centro de Conferência Joaquim Chissano. Então, para dizer que efetivamente vai-se chamar os membros, só para fechar, a escolher aquele que vai dirigir os destinos da cidade de Maputo no Partido Frelimo. Obrigado. Vou para cima, como sua análise relativamente a este ponto. Olha, eu propus que trouxéssemos esse tema por uma razão muito simples. Construção lógica dos argumentos. Okay. Quando, por um lado, a gente questiona a democracia dos outros, sem olhar o nosso papel, sem fazer uma introspecção na nossa forma de ser e estar, aos olhos de quem nos vê, parecemos loucos. Quando um indivíduo chega, diz sobre a ideia de que uns são democráticos, outros não são, e depois aparece uma figura como secretário-geral a impor um candidato único, e que não é a primeira vez essa situação, porque já no passado tinha dito que as pessoas não deviam querer. Ou seja,
A liberdade da qual nós estamos a criticar a Renamo é a mesma que nós assassinamos dentro da nossa instituição. Não estou com isso querendo dizer que a Renamo age da mesma forma que a Frelimo. Cada partido é um partido, cada instituição é uma instituição e tem a sua forma de agir. No entanto, antes de jogar a pimenta no olho do outro, é preciso fazer uma introspecção para percebermos como é que nós estamos a agir dentro das nossas instituições. Este modelo de imposição, por exemplo, não é um modelo novo. Dizia aqui o Pelembe que no passado, aliás, vamos recordar que a eleição do atual presidente do Partido Frelimo foi com 100% de votos. Que democracia é essa que se vence com 100% de votos? São questões das quais temos que nos fazer quando pretendemos discutir democracia, por exemplo, seja ela interna ou externa, e perceber que o nosso comportamento como partido transcende para a esfera do governo. Porque a partir do momento em que nós temos o espírito de 100% para ser eleito como presidente, adotamos a mesma postura para a eleição para os cargos como, por exemplo, havia sido avançado pela CNE, de que a Frelimo ganhou com 64 municípios e tinha ganhado, só a MDM tinha ganho um. É esta postura de Estado, de partido, que nós repudiamos. E é preciso fazer a partir deste, da mesma forma que a Renamo está neste momento num trabalho introspectivo de analisar os seus processos e, em sede própria, alocar ou discutir os assuntos. É preciso que não só fiquem a apontar dedos e que façam uma introspecção destes discursos e dos outros, do comportamento do próprio partido. Muito obrigado. Obrigado. Senhora Sucene. Mas, desculpa, só 10 segundos só. Sede própria é onde é tribunal? O quê? Discute o problema da Renamo. Não, eu estou a falar, eu disse muito bem. Fiz uma pergunta só. A sede própria é tribunal? Não, a Renamo tem órgãos e os órgãos foram convocados. E então a questão de tribunal não é só da Renamo? Eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso porque isso é um assunto jurídico e o partido tem um... Mas é um assunto jurídico de respeito a quem? Ao Venácio, não? Não ao Renamo. Não ao partido, não. Eu te disse no início que eu me escuso de comentar esse assunto. Ok, desculpa. Por uma razão esqueci-me só desse pormenor. Desculpa, okay, desculpa. Ou queres que eu volte a ele? Não, desculpa. Porque tu estás a impor uma pauta para o debate de hoje. Desculpe só. Esqueci-me que tinhas te recusado a falar do tribunal. Pelembe. Não, Pelembe, João Mação. Na verdade, nós temos um assunto para discutir, tomando em conta aquilo que são as diretrizes do nosso sistema político nacional. Eu, na semana passada, acompanhei a digressão do secretário-geral da Frelimo para a África do Sul, no encontro que teve com a comunidade moçambicana, não é? E uma coisa que me despertou a atenção foi pelo fato de ele ter dito o seguinte, quando se falava exatamente desta questão da sucessão, quem poderá ser o próximo candidato. Ele dizia o seguinte, bom, como vocês sabeis, este partido tem 5 milhões de membros, se aparecer um aí, não é que reúnam as condições para ser o presidente do partido, então nós vamos escolher. Mas também abrimos o espaço para que possamos buscar um candidato consensual. Eu parto daqui que as coisas começam a ganhar, de facto, outros contornos, porque muitas das vezes, quando há discussão exatamente nesta questão da sucessão, e nós olhamos aquilo que é a inquietação popular lá fora, o que é que diz o termômetro popular, não é sobre os partidos políticos muito mais próximos do poder. A conclusão que eu faço é que nós saímos da esfera da democracia, entramos na autocracia, onde um é que toma a decisão e aquela decisão que ele toma tem que ser vinculativa exatamente para todos. E isso, de facto, é notável. Quando nós falamos da democracia,
eu tenho ouvido muitos quando insurgem contra os partidos da oposição, não é? Até podem dar o exemplo daquilo que está a acontecer no partido do meu grande amigo Macome, tendo a ausência da democracia. Mas é preciso a gente olhar aqui internamente deste partido que usa a todo custo para dirigir o partido, dirigir o país, olhando da forma como é que eles levam a democracia. Na verdade, não há democracia na Frelimo. Aquilo nós chamamos de democracia. Não, nós chamamos de democracia. Agora, precisamos de procurar um nome para podermos trazer para o domínio público, porque, na verdade, neste preciso momento, a figura que toma as decisões de impedir não é o desejo das outras pessoas é a figura do secretário-geral. É esta figura. O que está a dizer o Roque Silva, sinceramente falando, impede que todo aquele cidadão, estamos a falar, estão a apontar o nome dos samitos, não é, dos fulanos X, que se calhar possam ter a pretensão. Porque isso é interessante, nós debatermos, nós analisamos o país, não analisamos aquilo que acontece no contexto cotidiano dos partidos políticos. Então, é aqui onde nós temos que refletir. Agora, uma questão que o jornalista não questionou, que eu acho pertinente em volta disto, é que no meio disto, como é que o Partido Frelimo queira que as coisas sejam feitas internamente? A conclusão que eu tiro é que eles já escolheram o formato, não é? Que não, para nós, o formato é exatamente aquele. Nós é que vamos dizer a quem é que nós queremos. Não é você que tem que aparecer aqui exatamente com desejo de querer vir dizer. Então, e isso muitas das vezes quando a gente pega, procuramos transcender aos outros grupos e nós temos que buscar o espírito e na letra de um Estado de direito democrático onde os partidos políticos têm os seus membros. E muitas das vezes nós temos que nos aperceber. Eu quero fazer a ponte da primeira intervenção sobre a situação da providência cautelar. No fundo, em último lugar, quem decide é o partido. Quem decide em último, por mais que você tenha uma simpatia do povo, sei lá, que quem decide é de facto é o partido, mas nós estamos a olhar que a forma da decisão em algumas ocasiões não ajuda muito para trazermos. E eu começo a ver aqui o medo. Tem muita gente que de facto manifesta uma vontade de querer apresentar a sua candidatura, o seu ponto de vista, mas quando se diz que aqui nós é que escolhemos, não é você que escolhe. Então, não venha aqui você, independentemente de ideias que você tenha, para poder trazer o seu pensamento e pensar que nós vamos coisa. Então, isso chama-se impedimento à liberdade, não é da escolha de quem se calhar queira participar em um órgão. E olhando exatamente, isso é interessante, Mário. Por lapso, o delegado político ou o secretário provincial de Zambésia disse aquilo que disse, não é? Que nós até roubamos os resultados na secretaria. Por quê? Por causa da imposição. São os indivíduos que são impostos quando nós debatemos esta questão de como é que um candidato num partido democrático ganha em 100%. Ganha 100% quando concorre sozinho, mas nós temos certeza que quando concorre muito mais, os resultados podemos ter lá o vencedor, mas numa competição em que os outros de facto estão lá. Obrigado, João Maçã, pela sua intervenção. Nós vamos partir para o terceiro tema, que também o tempo nos foge, e vamos fazer de uma forma muito rápida. Eu pedir mesmo a capacidade de síntese dos comentadores. Vamos mesmo debater a questão do terrorismo em Cabo Delgado, que é mesmo um assunto preocupante na sociedade moçambicana e que há pessoas, funcionários públicos, que pedem ajuda das autoridades governamentais para poderem sair destas zonas onde se encontram, porque entendem que mesmo o edil já não se encontram naquele ponto do país e a maior parte dos líderes já não se encontram naquele ponto do país, ou melhor, naquele ponto do país assim que é, e simplesmente eles que ainda se encontram naquele lugar e não sabem como sair daquele ponto do país. Mas como? Vou começar consigo, relativamente a este ponto, terrorismo em Cabo Delgado. Eu disse, há duas versões.
o ministro apareceu recentemente a dizer não pode as pessoas se alarmarem, há terrorismo, mas não é que as pessoas dizem. Do outro lado, a população que chega de Cabo Delgado diz que há uma intensidade dos terroristas em Cabo Delgado e os vídeos também que nos chegam mostram outra coisa. A sua análise de uma forma mais sintética. Olha, para mim, este ponto não me espanta o pronunciamento do governo. Por uma razão muito simples. Está a fazer o seu papel de proteger o último suspiro que tem para ter legitimidade. Mas a mim não me preocupa o discurso do governo, me preocupa a condição humana sobre a qual a população deslocada de Cabo Delgado se encontra. Eu verifiquei vários vídeos e imagens de situações deploráveis em que a população se encontra. Isto e a incapacidade de resposta que nós estamos a demonstrar. Isto a mim me preocupa. Me preocupa de tal maneira que penso que, mais do que estar a fazer deste conflito politiquices e qualquer que seja o assunto, é a altura de pensarmos que o maior valor em torno disto é a vida e a condição das pessoas que estão naquele território. É preciso que tenhamos um espírito, um sentimento de empatia um para com o outro, para que possamos nos identificar com a condição em que aquelas pessoas se encontram. Eu costumo sempre perguntar, quando converso sobre este debate, esse assunto, que nós que estamos aqui no painel, somos 5 e vamos debater sobre este assunto, o que é que de concreto já fizemos diante daquela catástrofe humana que está a acontecer em Cabo Delgado, fora aos debates que temos tido aqui? É preciso uma ação concreta, humana. Qual deveria ser essa ação? Qualquer um de nós que está aqui, com certeza, pode ajudar com o que puder para aquela população. Seja com uma peça de roupa ou com o quê. E isto transcende a nós que estamos aqui. Os partidos políticos, mais do que olhar... Viu porque é que eu estava a dizer que não podíamos trocar a ordem dos fatores dos temas? Agora compreendeu? Obrigado, já terminei. É a dia de hoje, Macomb está mesmo... Mas desculpa, Mário. Sim. O Macomb está aqui a perguntar o que a gente fez, ou o que a gente pretende, ou o que a gente fez, sei lá, aqui no programa para o pessoal de Cabo Delgado, e ele está dizendo não que fosse uma peça de roupa. Ele lá sabe quais são os problemas primeiro daquela população. Sei. Primeiro problema daquela população é segurança. Esse é que é o problema número 1. É segurança. E estes funcionários públicos estão a clamar por segurança. Não estão a fazer mais nada, estão a clamar por segurança. Como está a falar de roupa? Posso responder? Não, você disse que não ia falar mais nada. Então, o que eu estou a tentar dizer aqui é que nós não podemos estar aqui a usar este canal de televisão para populismo. Temos que usar este canal de televisão para coisas concretas que ele acha que não são concretas. A população de Cabo Delgado neste momento, e principalmente a questão da tua pergunta, que são os funcionários públicos que estão lá, que foram deixados lá, digamos, abandonados à sua própria sorte, clamam por segurança, não clamam por mais nada. O grito deles é de segurança. É isto que nós temos que falar aqui na televisão. O nosso contributo na televisão é para isto. Não é a questão de contribuir por uma peça de roupa. Não é isso que nós temos que fazer. Temos que olhar para aquilo que aquela população clama, a aclamação deles número 1. Que neste momento, aquele pessoal do IBO clama pela segurança. Eu ouvi há 2 ou 3 dias o presidente do município a dizer que não ia sair de lá, mesmo que os outros já tinham sido, as outras estruturas locais já tinham sido retiradas. Ele não ia sair de lá, porque era só uma questão de uma ameaça ou não havia um ataque efetivo, não havia uma invasão efetiva dos terroristas. Mas nós sabemos que houve embarcações que se deslocaram à ilha, não é? Vimos esses relatos. Agora, se uma embarcação faz-se sair da terra, do litoral, para uma ilha, isso é um assunto grave. É um assunto grave. E eu acho que, efetivamente, temos que acolher o grito destes funcionários públicos como condição número 1 que eles clamam, aquilo que eles pedem
número um, é segurança. E temos que fazer este apelo às unidades de força militar que estão no terreno, não é? Para poder proteger essas pessoas. Eu posso responder? Sim, pode, Bom, pode. é assim, eu às vezes não gosto de ir para a ignorância, gosto de trabalhar com coisas concretas. Quando o Camilo diz a condição número um é segurança, ninguém colocou em causa a segurança, ok? Hoje mesmo quando eu vinha para aqui, aliás, se quiser até posso fazer um contacto agora, chamada ao vivo, alguns colegas estão lá, e a do Rio, o que é que estão a dizer? Força. Ok? E eu não estou aqui para especulações. Força. O que você não pode dizer é que nós Posso temos deixar que usar terminar? Posso roupa, terminar? tirar Posso roupa aqui terminar? para mandar para Posso pessoas. Posso Isso terminar? não vou permitir, isso. Camilo. Tu não tens que me permitir o que Não, dizer. não vou fazer Camilo, isso. deixa Não vou fazer Macomb isso, terminar. Macomb. Posso E falar? não me chames de ignorante Sim. por estar a refutar sobre isto. Temos mesmo a gerir tempo. Pode Posso? para continuar, sim. Bom, voltando ao assunto, eu penso que é preciso a gente ser racional nas coisas que a gente diz. É facto que todo mundo que está ali tem problema de segurança. Sim. Esse é o principal. Aliás, o terrorismo causa a insegurança, é por isso que é terrorismo. Sim. Esse é o principal. Sim. A questão que se coloca é o que é que depois, dentro desta insegurança, acontece. Existem questões sociais que estão comprometidas pela ausência de segurança. E há pessoas que estão a se deslocar de um lugar para o outro. Eu, há pouco tempo, quando eu vim aqui, aliás, até liguei para o próprio Camilo, Sim. quando eu estive parado. Sim. Eu estava a falar com pessoas que estão no terreno a dizer-me que, por conta da insegurança, quer dizer, por conta da situação Sim. de incerteza que está lá instalada, há problemas até de mantimentos. Ok. Ok? Não estou a especular aqui. Se quiser o Camilo, até posso fornecer para que ele entre em contato. Obrigado. Obrigado. Só raciocínio, mas vamos pedir a sua capacidade de síntese para fechar com o Eu Pelé. acho que em qualquer canto deste mundo onde há terrorismo, sempre há sofrimento. É preciso a gente fazer a avaliação daquilo que está a acontecer na província de Cabo Delgado. Mas eu acolho qualquer tipo de sentimento dos meus colegas, aqueles que dizem que nós temos que velar em primeiro lugar pela segurança, mas também garantirmos os mantimentos. Então significa que precisamos de juntar os dois pensamentos. Eu acho que o Camilo e Macomb estão certo da forma como pensam, não é? Mas é preciso a gente olharmos, o assunto de Cabo Delgado está de facto a transcender daquilo que fazia parte das nossas expectativas, não é? E eu sei que ao longo desses 20 dias, em todos os canais televisivos, o assunto fundamental é mesmo Cabo Delgado. Para mim, quero delegar a esses poderes ao governo de Moçambique, porque a primeira entidade que tem de facto a responsabilidade, embora eu disse ontem num canal televisivo que nós estamos aqui a notar a divergência linguística de quem aparece diz isto hoje, amanhã diz outra coisa, mas temos que refletir seriamente, porque a situação humanitária, Obrigado. a situação humanitária na província de Cabo Delgado, sobretudo na ilha do Ibo, na qual onde nós estamos aqui a falar. O outro grande problema, só para terminar, é quando as pessoas saem do continente para a ilha e depois encontram o impedimento de militares. Tem a segurança. Obrigado. A gente fez o Pelé neste ponto. Bem, vou agradar os gregos e troianos. Massango tirou umas palavras da boca. E vou chamar a atenção ao governo de Moçambique para que cumpra com o seu dever, que é dar segurança ao povo, à população de Cabo Delgado, porque esse é o seu dever e sua obrigação. Não entendo o porquê, depois de 5, 6 anos em que eclodiu o conflito, voltarmos a ter o problema dos terroristas já assumirem territórios. Onde é que está o CISE? Onde é que está como é que se diz, a contra-inteligência das forças de defesa e segurança? Hoje é a questão. E pelo que eu vejo, até hoje ninguém caiu porque falhou alguma coisa.
Mas também juntar-me ao Macome e dizer, o Macome sabe disso, o Camilo conhece o Bitone Viagem, vários outros jovens, que em 2017, quando eclodiu o conflito, tivemos problemas também na beira do Idai, houve uma solidariedade dos moçambicanos em juntar alguma coisa para mandar para Cabo Delgado e também para Beira. Eu acho que essas iniciativas são boas, deveriam acontecer, porque eu ouvi o professor a dizer que está com a família, estão a passar fome porque as lojas, as barracas estão fechadas. Então eu espero que todos nós possamos nos juntar a esta causa e fazermos alguma coisa para aquela população. Um pouco cada um de nós tem que dar para minimizar o sofrimento daquelas pessoas. E para terminar mesmo, há uma situação, não tivemos oportunidade de pôr isso breve, há uma situação de uma igreja em que um pastor está paraplégico. Sim. Porque teve uma doença ou um problema no osso, na costela, a Igreja Mundial do Poder de Deus, e a direção da igreja, ele está lá há 17 anos, e o bispo daqui de Moçambique está a dizer que a igreja não tem condições de mandar ele para a Índia. Eu acho que vai custar 800 mil meticais a sua operação. Eu não sei, 17 anos, a igreja não ter esse sentimento de resolver essa questão. Eu quero aproveitar as vossas câmeras para... Conheço o apóstolo Valdomiro, um ser muito especial. Não sei se ele tem conhecimento disto e se ele chegar a ele esse vídeo, que possa urgentemente resolver o problema. Porque o que acontece? As igrejas atuais, Universal, Mundial, outras, impedem que o pastor faça alguma coisa. Sim. Agora, se ele está doente, não construiu, não teve conta no banco, não tem profissão, onde é que ele vai apanhar o dinheiro para resolver esse sistema? Então, é importante que essa mensagem chegue ao apóstolo Valdomiro, a quem é de direito, principalmente ao Ministério da Justiça, para que possam resolver essas questões. Obrigado, Augusto Pelém, pela sua presença. Obrigado, Camilo da Silva, pela sua presença. Marcelo Macomb, muito obrigado pela sua presença. João Massanco, muito obrigado pela sua presença. Desta forma, colocamos o ponto final da presente edição. E com a promessa de voltarmos no próximo domingo com mais temas que marcam a atualidade nacional. E a todos que nos acompanharam, um feliz domingo. Até a próxima. Gostei do Macomb,